O mundo da defesa sempre funcionou como um clube fechado. De um lado estão as superpotências, países capazes de projetar, fabricar e exportar armamentos de última geração. Do outro, a imensa maioria das nações, que dependem dessa tecnologia e precisam comprar o que as potências decidem vender. Durante décadas, os Estados Unidos ocuparam o topo absoluto dessa hierarquia. A indústria americana de defesa domina o planeta com gigantes como Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman e Raytheon. Essas empresas não apenas produzem os aviões, navios e sistemas mais avançados do mundo. Elas também moldam a própria forma como a guerra moderna é travada. Mas em abril de 2026, algo inesperado começou a abalar esse equilíbrio. O Brasil, através da Embraer, está tentando fazer algo que parecia impossível: entrar no maior e mais protegido mercado de defesa do planeta. E não como um fornecedor secundário, não como um parceiro menor, mas como um concorrente real. No centro dessa história está o KC-390 Millennium, um cargueiro militar desenvolvido em São José dos Campos, um avião brasileiro que agora está sendo seriamente considerado para operar dentro da Força Aérea dos Estados Unidos. E isso, para muitos executivos da indústria americana, é quase impensável, porque os Estados Unidos não costumam abrir as portas de seu mercado militar. Pelo contrário, historicamente, eles sempre protegeram sua indústria com enorme rigidez. Leis como o Buy American Act, além de décadas de tradição política e lobby no Congresso, tornaram extremamente difícil para empresas estrangeiras venderem equipamentos militares aos americanos. Por isso, o simples fato de um avião brasileiro estar sendo discutido nos corredores do Pentágono já é, por si só, um acontecimento histórico. Mas a pergunta mais importante é: por que justamente o KC-390 está causando tanto impacto? A resposta está na combinação de tecnologia, desempenho e estratégia. Durante mais de meio século, o transporte tático militar foi dominado pelo C-130 Hércules. Criado pela Lockheed Martin, o Hércules virou uma espécie de lenda da aviação militar. Ele foi usado em praticamente todos os conflitos importantes desde a Guerra Fria. É robusto, confiável e extremamente versátil. Por décadas, ninguém ousou desafiar esse domínio. A Embraer, porém, decidiu fazer exatamente isso. Enquanto o C-130 utiliza motores turbohélice, o KC-390 foi projetado desde o início como um cargueiro a jato. E isso muda completamente o jogo. O avião brasileiro consegue voar mais rápido, atingir maiores altitudes e realizar missões em menos tempo. Em termos simples, ele entrega a mesma missão, mas de maneira mais eficiente. Em um cenário militar moderno, velocidade não é apenas uma vantagem. Muitas vezes, é a diferença entre sucesso e fracasso. Imagine uma operação de evacuação médica em uma zona de conflito. Cada minuto importa. Imagine uma base militar isolada precisando urgentemente de suprimentos, ou então tropas em uma região remota aguardando combustível, munição ou equipamentos. Nesses cenários, o KC-390 consegue chegar primeiro. Ele transporta uma carga útil comparável à do C-130J, mas faz isso em velocidades superiores. Em certas missões, isso significa reduzir drasticamente o tempo de resposta. E há outro detalhe ainda mais importante: os custos. Em 2026, os orçamentos militares do mundo inteiro estão sob enorme pressão. Os conflitos na Europa, as tensões no Pacífico e a necessidade de modernização das forças armadas criaram um ambiente em que cada dólar precisa ser usado da forma mais eficiente possível. Nesse contexto, o KC-390 surge como uma ameaça direta aos modelos tradicionais, porque ele oferece desempenho semelhante ou superior, mas com custos operacionais menores. E isso é exatamente o tipo de combinação que tira o sono da concorrência. Além da velocidade, o cargueiro brasileiro também possui uma série de tecnologias que o colocam entre os aviões militares mais modernos do mundo. Uma delas é o sistema Fly-by-Wire.
O KC-390 é o único cargueiro militar de sua categoria equipado com esse tipo de tecnologia. Em vez de depender de conexões mecânicas tradicionais entre os comandos do piloto e as superfícies de controle da aeronave, o fly-by-wire usa sistemas eletrônicos. Na prática, isso torna o avião mais preciso, mais seguro e mais fácil de pilotar. Também reduz o desgaste estrutural e melhora o desempenho em situações críticas. Além disso, a aeronave possui aviônicos de última geração, cockpit totalmente digital, sensores avançados e capacidade de reconfiguração extremamente rápida. O mesmo avião pode ser transformado, em poucas horas, de cargueiro militar para aeronave de evacuação médica, transporte de tropas, reabastecimento aéreo, combate a incêndios ou busca e salvamento. Essa flexibilidade é um dos maiores trunfos do projeto brasileiro. Porque os militares modernos não querem mais equipamentos que façam apenas uma função. Eles querem plataformas versáteis, capazes de cumprir múltiplas missões, dependendo da necessidade. E o KC-390 entrega exatamente isso. Foi nesse contexto que, durante a Brasil Conference de abril de 2026, o CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto, fez uma declaração que repercutiu imediatamente em Washington. Ele confirmou que a empresa estava muito animada com as negociações envolvendo o mercado americano. Mas o detalhe mais inteligente da estratégia da Embraer não está apenas no que ela quer vender, está na maneira como ela está se posicionando. A empresa brasileira não está dizendo que quer substituir completamente o C-130. Isso geraria resistência imediata. Em vez disso, a Embraer está defendendo a ideia de complementar a frota americana. Segundo essa estratégia, o KC-390 ocuparia missões específicas nas quais sua velocidade e eficiência são superiores, enquanto o C-130 continuaria sendo usado em determinadas operações. O avião brasileiro entraria em cenários onde o desempenho a jato faz mais sentido. É uma jogada extremamente inteligente, porque ela reduz a oposição política e militar dentro dos Estados Unidos. Ao invés de parecer uma ameaça frontal a Lockheed Martin, a Embraer tenta se apresentar como uma parceira, como uma empresa capaz de preencher lacunas operacionais da Força Aérea Americana. Por exemplo, evacuações médicas rápidas, transporte logístico urgente, missões em áreas contestadas e deslocamento acelerado de tropas e equipamentos. Em todos esses casos, a vantagem do KC-390 se torna muito clara. Mas a Embraer sabia que sozinha dificilmente conseguiria entrar no mercado militar americano. Por isso, ela tomou talvez a decisão mais importante de toda essa operação: formar uma aliança com a Northrop Grumman. Essa parceria muda tudo. A Northrop Grumman é uma das maiores empresas de defesa dos Estados Unidos. Ela participa de programas estratégicos, possui enorme influência política e conhece profundamente como funciona o processo de aquisição do Pentágono. Ao se associar a essa gigante, a Embraer ganha algo valiosíssimo: legitimidade dentro dos Estados Unidos. De repente, o KC-390 deixa de ser o avião brasileiro e passa a ser visto como um projeto com participação americana. Mais do que isso, a parceria prevê a integração de sistemas dos SASMAMAMWALA e a criação de uma cadeia de produção e suprimentos em território americano. Isso significa empregos. E na política americana, empregos significam apoio. Um dos maiores argumentos usados contra produtos estrangeiros é a ideia de que eles tiram vagas de trabalho dos americanos. Mas se o KC-390 for parcialmente produzido nos Estados Unidos, esse argumento perde força. Pelo contrário, congressistas e governadores podem começar a defender o programa, já que ele geraria investimentos e empregos em seus estados. É por isso que muitos analistas enxergam a parceria com a Northrop Grumman como a grande jogada silenciosa da Embraer. O Brasil está usando as próprias regras do sistema americano para entrar no mercado americano. Enquanto isso, a Lockheed Martin acompanha tudo com enorme preocupação. Porque, embora a Embraer evite falar em substituição, a verdade é que o KC-390
representa a maior ameaça ao domínio dos C-130 em décadas. E essa ameaça não vem apenas do desempenho técnico. Ela vem também do sucesso internacional do avião brasileiro. Nos últimos anos, vários países passaram a escolher o KC-390. Portugal, Hungria, Holanda, Áustria, República Tcheca e Coreia do Sul já adotaram ou anunciaram a compra da aeronave. Cada novo contrato fortalece a imagem do projeto. Cada novo país que compra o avião envia uma mensagem ao mundo. O KC-390 funciona. E existe um detalhe extremamente importante. Muitos desses países fazem parte da OTAN, ou seja, aliados militares dos Estados Unidos já confiam no cargueiro brasileiro para operar em cenários extremamente sensíveis. Se esses países consideram o KC-390 confiável o suficiente para integrar suas forças armadas, fica cada vez mais difícil argumentar que o avião não seria adequado para os C-130. Esse é o chamado efeito vitrine. Se a maior força aérea do planeta adotar o KC-390, a consequência pode ser gigantesca. Diversos outros países provavelmente seguirão o mesmo caminho. Afinal, existe uma lógica simples no mercado militar internacional. Se os Estados Unidos usam, o resto do mundo quer usar também. Para a Embraer, isso significaria abrir as portas para contratos bilionários nas próximas décadas. Mas o que realmente torna essa história especial não é apenas o aspecto comercial. O que está em jogo é algo maior. O KC-390 representa um símbolo. Ele é talvez o projeto mais complexo e ambicioso já realizado pela indústria brasileira. Não estamos falando de uma simples exportação. Estamos falando de um produto de alta tecnologia, desenvolvido por engenheiros brasileiros, competindo em igualdade de condições com as maiores empresas do planeta. Por muito tempo, o Brasil foi visto apenas como um exportador de commodities: soja, minério, petróleo, carne. O KC-390 mostra outro país. Um país capaz de criar tecnologia avançada, capaz de inovar, capaz de disputar espaço nos setores mais sofisticados da economia mundial. Isso muda a forma como o Brasil é enxergado. E talvez explique por que esse projeto desperta tanto orgulho em tantas pessoas. Porque, no fundo, o KC-390 não é apenas um avião. Ele é a prova de que o Brasil pode competir no mais alto nível. Ele mostra que boas ideias, talento e engenharia de excelência não pertencem apenas às grandes potências. Podem surgir também em uma democracia vibrante do Hemisfério Sul. Hoje, os motores turbofan do KC-390 já ecoam muito além das pistas da Embraer em São José dos Campos. Eles ecoam nos corredores do Pentágono, ecoam nas salas de reunião da Lockheed Martin, ecoam nos gabinetes do Congresso americano e ecoam, acima de tudo, na imaginação de milhões de brasileiros que enxergam nesse avião algo maior do que metal, turbinas e eletrônica. Enxergam a prova de que o Brasil pode, finalmente, ocupar seu lugar entre as grandes potências tecnológicas do mundo. Agora resta a grande pergunta: os protecionistas americanos conseguirão barrar o avanço do KC-390? Ou estamos testemunhando o início de uma nova era, em que um avião brasileiro passará a voar lado a lado com as aeronaves da Força Aérea dos Estados Unidos? Se isso acontecer, não será apenas uma vitória da Embraer. Será uma vitória histórica da engenharia brasileira.